Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim! Hoje eu tô aqui para responder as perguntas sobre a síndrome do pânico. É um assunto muito sério. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo pedindo para que vocês deixassem algumas dúvidas ou algumas coisas que vocês gostariam de saber, porque desde quando eu mencionei que eu tinha síndrome, as pessoas me perguntavam muitas coisas. Então eu tentei fazer o quê? Compilar isso num vídeo só, respondendo as dúvidas de vocês. Esse é um assunto meio sério, é um assunto pesado. As pessoas realmente sofrem, não só com a síndrome, mas também com o preconceito e com a falta de informação. Eu não sou médica, mas no que eu puder ajudar vocês através da minha experiência, ok? Vamos combinar que eu vou falar sobre as minhas experiências, sobre o que eu passei e sobre o que eu passo. Algumas coisas a respeito de outras pessoas, ou então eu não vou poder aconselhar, como eu já disse, eu não sou uma pessoa da área, eu não sou um médico, mas eu venho lutando aí há 20 anos com a síndrome do pânico. Eu vou pela ordem que tá aqui. A primeira pergunta é da Maria Cristina. Um beijo, Maria Cristina. Ela me pergunta qual é o tratamento, resolve ou ameniza os sintomas? O tratamento, ele depende de cada pessoa, cada situação, mas geralmente é feito através de um psiquiatra com remédios e de um psicólogo com um acompanhamento através da terapia. Por quê? Porque o médico, ele vai te dar o remédio para você sair daquela crise, mas na minha opinião, eu acho que é a terapia que vai entender quais foram as causas que te levaram a ter a síndrome. Então não adianta nada você tomar o remédio só para segurar, né, aquele surto e não procurar as causas e resolver o que está causando. Nossa, causando, quantas causas. Mas vocês estão me entendendo, não é? Não adianta, vamos supor, um diabético ele pode ter um surto de diabetes, ele vai no médico, o médico vai passar o quê? Um remédio para ele, mas não adianta ele tomar esse remédio se ele continuar consumindo açúcar. Ai, Carla, eu acho que eu tô com síndrome do pânico. O que eu faço? Eu procuro padre? Não. Você procura o pastor? Não. Gente, pelo amor de Deus, você pode fazer acupuntura, você pode ler livro de autoajuda, você pode usar vários fatores que vão ser fatores coadjuvantes no seu tratamento. Mas a primeira coisa para saber, principalmente se você tem a síndrome, você tem que procurar um médico, um especialista. Não perca tempo, porque eu fiquei durante muito tempo achando que eu ia conseguir controlar sozinha e me ferrei, porque eu só sofri mais. As causas são muitas, elas se comportam diferente de pessoa para pessoa, é só um médico que vai poder te diagnosticar. Não adianta ficar vendo vídeo no YouTube e nem respondendo lá aquelas, sabe, como fala? Como que chama isso? Oh, meu Deus! Aquelas questões, aqueles testes. Será que você tem algum problema psíquico? Não adianta. Tem que ir no médico. Combinado? Ah, Alane. Beijos, Alane. Alane Gabriele. Ela me perguntou qual foi o meu primeiro sintoma e o que caracterizou a síndrome em você. Eu tive 2 surtos da síndrome. Eu digo surto, gente, quando a coisa deixou de ser psíquica, porque isso é uma característica da síndrome, e aconteceu ali no físico. A primeira vez foi aos 20 anos, mais ou menos, 20, 21. Eu tava jogando videogame, Soul River, lembro até hoje com o meu sobrinho, que hoje já é um moção, quem me acompanha sabe, e o meu coração começou a disparar. Mas ele disparou de um tanto que ele parecia uma escola de samba enlouquecida dentro do peito. Foi uma coisa muito forte. E naquela hora, realmente, eu achei que eu fosse morrer. Depois eu fiz todos os exames, vi que não tinha nada com o coração e o médico deduziu que poderia ser síndrome do pânico, que é essa sensação de morte eminente, que vai acontecer alguma coisa horrível com você naquele momento. Entendeu? Mas ele teve que primeiro fazer todos os exames para descartar, para depois ver que aquilo poderia ser a síndrome e discutir, no caso, comigo, com a minha família, como que a gente ia tratar isso. A Carol Arruda, ela tá falando aqui que muitos adolescentes, sim, muitos adolescentes sofrem com a crise, né? Pais também, e ela pode durar, indo até a fase adulta, sim. E ela quer saber
Como uma pessoa que convive com alguém que tenha síndrome pode distinguir os sintomas? Olha, a não ser que a pessoa esteja passando ali por aquele mal súbito na hora, é muito difícil porque cada pessoa é de um jeito. Então, eu acredito que isso é uma coisa que abala muito a pessoa. Então, se é um amigo, se é um irmão, se é uma pessoa que você tem intimidade, você vai perceber que aquela pessoa está diferente. Está diferente por algum motivo. E aí eu acho que é uma questão da conversa. Eu acho que a pessoa, por mais tímida que ela seja, quem tem a síndrome, eu acredito que a pessoa tá com vontade de falar, sabe? Ela quer se abrir, ela quer dividir isso com outras pessoas, porque é muito duro, é uma coisa dura de se carregar sozinha. Então eu acho que é num papo, sabe? Chama pra conversar, se você tiver intimidade com essa pessoa, sem invadir também o espaço dela, chama ela pra conversar e aí você vai meio que ficar sabendo através desse papo, porque é muito difícil você olhar, sabe? Você tem que conversar, você tem que ver o histórico, o que a pessoa tá sentindo, o que tá acontecendo com ela, né? Pra depois entender se isso é a síndrome ou não. Enfim, só conversando, gente. No mundo é assim, converse com os amigos, converse com a mãe, converse com todo mundo, mas não deixe de conversar com o seu médico, porque isso não é vergonha nenhuma. Você ter algum sintoma ou algum problema considerado psicológico é a mesma coisa de você ter um problema físico. Muitas vezes isso acontece por questões psicológicas, por estresse, e é um tantão de coisa que pode te levar a isso. Mas também pode ser só questões físicas, algum desequilíbrio, alguma questão hormonal ali acontecendo no seu cérebro. Então, não tem vergonha, não tem que ter vergonha de falar sobre isso, nem de procurar ajuda. Porque se você chegou num ponto que você tá com esse problema, é porque você já não conseguiu sozinho. Esse é o momento que a gente pede o quê? A gente pede ajuda. A Jane me perguntou o seguinte: Carlinha, eu gostaria de saber como você começou a sentir que estava com síndrome do pânico e o que desencadeou a você ter isso. Como foi os sintomas? Espera aí que tem mais perguntinhas. Uma de cada vez. Bom, o que desencadeou, na realidade, eu acredito que foi uma conjunção de coisas. Eu creio que quando a pessoa começa a não conseguir lidar mais com os seus pensamentos, eu tinha muito pensamentos negativos, no sentido de morte, doença, eu tinha muito medo. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Aí, de repente, eu comecei a ser uma pessoa muito medrosa. Eu tinha medo de fazer coisas que antes eu não tinha. E era um medo meio irracional. Então, eu fui ficando uma pessoa mais triste, mais fechada. E aconteceram várias coisas na época. Eu perdi minha avó. Eu saí do emprego que eu amava, que era na área de teatro, coisa que eu amo e faço até hoje. E eu estava muito infeliz com a minha faculdade. Na época, eu não tinha um gato para puxar pelo rabo. Hoje tenho vários. Que bom, gatos, porque grana, não. E eu estava muito feliz e agradecida pelo fato de fazer uma faculdade pública, mas eu não estava gostando do curso. Então eu fiquei lá 5 anos me forçando aí. Sabe quando o seu corpo não quer, quando você não quer, mas você força uma situação? Aí parece que uma hora o corpo explode, sabe? E tudo aquilo na cabeça se transforma em sintomas físicos. Então, assim como ela perguntou, o sintoma que eu tive na primeira crise foi essa coisa do coração batendo acelerado, alto, ensurdecidamente. E na minha segunda crise, eu tive uma dor psicossomática. No início, segundo o médico, que eles me explicaram, porque foi uma saga de 6 meses, no início eu senti uma dor do lado da minha barriga, do lado esquerdo, e pode ser que no início havia algum motivo. Depois de um tempo, não tinha mais motivo. Mas o cérebro, eu já estava num estado de estresse, era uma época que estava com problema novamente de saúde na família, o trabalho estava muito difícil, estava tudo muito complicado e eu estava no meu limite. O que aconteceu? O cérebro bonito começou a mandar impulsos nervosos, mantendo aquela dor, sendo que a causa da dor não existia mais. Então eu fiquei 6 meses com uma dor, fazendo tudo que era exame, entendeu? E não ia achar nada. Quando eles me viraram do avesso,
eles chegaram à conclusão que era isso, que por algum motivo o meu cérebro estava mandando impulsos nervosos ali como sinais de dor. E eu tive que tomar mais uma vez antidepressivo, mais alguns remédios para controlar e para sair dessa situação. Agora tem mais perguntinhas da Jane. Ela está me perguntando como eu lido com isso e estaria aguardando por esse vídeo. Beijos, beijos, Jane. Então, como eu lido? Vivendo, gente, vivendo. Hoje em dia eu tomo muito pouco remédio, porque eu tomo só uma dose de controle para evitar, assim, muitos acessos de ansiedade, porque minha vida é trabalhar com ansiedade, principalmente no teatro. Por mais que eu goste da minha profissão e levo isso numa boa, é uma coisa que está sempre te dando um friozinho na barriga, a gente nunca tem rotina. Então hoje eu faço um tratamento muito leve, é uma dose de controle e também faço terapia sempre que posso. Mas eu já fiz muita terapia também para chegar aqui com essa cara toda animada e tá contando isso de boa para vocês. Eu já fiz muita terapia durante assim muito tempo, certinho, 2 vezes por semana, né, para saber quais foram as causas, o que aconteceu, que tipo de comportamento que eu não deveria, sabe, investir, que tipo de pensamento que eu deveria aprender a cortar na minha cabeça. Então, é o resultado de tudo. Também gosto de yoga, também tomo floral, mas aquilo que eu já falei, tudo isso, eu tentei fazer só isso e não resolveu. Eu tive que ter ajuda mesmo profissional, tá? Não dizendo que os professores de yoga não sejam, quero dizer que eu tive que ter a ajuda de um médico e de um terapeuta e também fazer atividades coadjuvantes, por exemplo, caminhar é uma coisa que libera super serotonina, então eu me sinto muito bem quando eu caminho. Agora é a perguntinha da Laura Ribeiro. Laura Ribeiro, um beijo. Ela tá falando que ela tem uma prima, né, que ela conhece, uma pessoa que tem esse problema e ela gostaria de saber se psicólogo resolve mesmo. É aquilo que eu falei, resolve. Então são as duas frentes, o psiquiatra, o psicólogo e alguns, quando você se sentir um pouquinho melhor, um pouquinho mais segura, sair mais com os amigos, algum tipo de tratamento alternativo, ir caminhar, frequentar um grupo de aula, desde o que seja, sei lá, do que você gosta, entendeu? Para você ir se reabilitando, saindo mais de casa, não ficando tanto sozinha. Então sim, é tudo, né? É um tratamento que tem várias frentes. A Sandrinha Espanha me perguntou o seguinte, ó, Carlinha, minha linda, o que faz com que a pessoa tenha isso? Ou seja, o que leva a pessoa a ter essa síndrome? Beijos. Ai, beijos, meu amor. Ó, aquilo que eu falei pra vocês, pode ser que seja simplesmente uma, sei lá, tá destoando aí, tá tendo uma confusão hormonal, pode ser que seja uma coisa mais física aí dentro da sua cabeça. E pode ser que seja algum fato traumatizante, pode ser até na forma como você foi criada, é uma loucura isso. Mas eu, por exemplo, fazendo terapia, eu não percebia, mas eu descobri que a minha família é extremamente fóbica. Eu tenho mães. Quantas mães você tem, ô maluca? Eu tenho mãe fóbica, tia fóbica. Então, eu fui uma criança criada de uma forma mais pessimista, mais fóbica, que era pra tomar cuidado, que tudo era perigoso, sabe? Então muitas coisas contribuem. É pra isso que serve a terapia, pra você descobrir o que tá rolando. E pode ser que seja uma coisa só hormonal. O hormonal que eu digo, né, pra ficar mais fácil assim, pra gente entender. Mas pode ser só um descompassinho ali, sabe? Na questão das serotoninas, das ocitocinas. Bom, gente, a gente que é mulher principalmente, né, a gente sabe como, né, na TPM, como um hormônio, como as mudanças hormonais no nosso corpo fazem uma bagunça. Então pode ser isso também, né? Tem que diagnosticar direitinho e procurar as causas. E principalmente estresse, não estar satisfeito com a vida. Isso é uma coisa que vai causar não só síndrome do pânico, mas vai causar tristeza, vai causar depressão, vai causar, sei lá, tristeza, gente. Então eu acho que tem que fazer o que gosta, tem que estar aonde quer estar. Se aquele emprego que tá te incomodando, tá te deixando muito mal, pensa nisso. Se é o namorado, se é a namorada, se é o casamento, entendeu? Tem que tentar descobrir ali o que tá fora da ordem da sua vida, o que tá te fazendo mal.
E às vezes é a gente mesmo, né? Às vezes é algum tipo de pensamento cíclico, alguma coisinha. Eu sou mesmo assim. Eu, por exemplo, sou eu que me derrubo, sabe? Nossos próprios pensamentos. Mas isso aí é um assunto subjetivo demais, gente. Não dá mesmo pra saber. Um beijo, Renata. E a Renata Mello, ela tá me perguntando se eu já sofri preconceito a respeito disso, por esse problema e como eu lidei. Olha, já sofri sim, já sofri, sofro ainda e acredito que vou continuar sofrendo porque as pessoas simplesmente não entendem. Elas vão achar que é frescura, que é fogo no seu cu, que você tá lá paradona de repente, não porque você tá travada, não, você tá lá parada porque você é preguiçosa, porque é falta do que fazer na vida. Gente, preconceito sobre isso sempre vai ter, mas o importante é que você não tenha autopreconceito, tá? E não ache que você possa lidar com isso sozinha. Converse com pessoas. Procure ajuda. E as pessoas que vão ser preconceituosas com você, na boa, cara, o problema é delas. A ignorância é delas. É você que tem que fazer alguma coisa por você. Você que tem que se ajudar. É procurar ajuda, sabe? Tenta ficar perto de pessoas que realmente gostam de você. E essa é uma dica, não tenha um alto preconceito, não comece a falar assim, será que é frescura, será que não sei o que. Não, gente, pelo amor de Deus, vai procurar ajuda, vê o que realmente está acontecendo contigo, sabe, não perde tempo e se cuida, porque é possível se curar sim da síndrome, é possível conviver com a síndrome de uma forma legal, tá bom? A Belizer, ó Bel, eu não sei como é que eu falo isso, Melo, desculpa meu amor, um super beijo. Ela perguntou qual foi a pior situação que você já passou. A pior situação que eu passei foi essa segunda vez que eu tive vou colocar um surto, não é um surto, né gente, surto é uma palavra forte, mas eu tive uma crise aí que foi essa minha dor que durou muito tempo, isso realmente foi muito ruim. Então essa foi a minha pior situação. Desculpa se eu falei seu nome errado, tá? Agora eu vou responder uma pergunta da Maria Amélia. Na verdade, são várias perguntas. Ó, vamos com calma. A primeira é: como começou? Eu já respondi. O que desencadeou? Também já. Como foi diagnosticado? Também. Qual é o tratamento? Também. E se você conseguiu ultrapassar por completo, teve que aprender a viver com o problema? Também já falei isso, né? Ô Maria Amélia, agora uma coisa muito importante aqui, ó, que ela perguntou, e ela falou assim, desculpa a ignorância, mas não é ignorância não, amor. E, ó, ela perguntou o seguinte, a síndrome tem a ver com a depressão? Olha, existem alguns estudos que dizem que sim. Eu posso dizer pelo meu caso, né? No meu caso, eu fiquei muito deprimida quando eu tive as crises, assim, um bom tempo depois, coisa de um ano e meio, eu fiquei deprimida. Por quê? Porque você para um pouco de fazer suas coisas, você fica muito sozinha, você não sai de casa. E foi de uma dessas crises que surgiu aqui o canal do YouTube. Uma forma de conversar com o mundo, porque eu não saía de casa. Então, se vocês forem lá e virem meus primeiros vídeos, vocês vão ver uma Carlinha bem diferente. Eu tava numa situação diferente, numa época diferente, uma pessoa bem mais tristinha, bem mais tristinha. Mas é isso, ó, um beijo, sua linda. A Marquita aqui tá falando que ela já teve, já se livrou. Bate, amiga! A Esther, beijo, Esther, tá me perguntando qual é o principal sintoma. É muito difícil, porque em cada pessoa ela vai ter uma forma diferente de se expressar. Vamos colocar assim, ó, ficou poético, hein? Aqui agora a síndrome do pânico tá até se expressando aqui, olha que loucura. Mas é isso, gente, é muito diferente em cada um, então é bem difícil. Mas eu acho que tem a ver com o medo, tem a ver com esse medo, não importa onde esteja doendo, o que você acha que vai acontecer, mas tem a ver com esse medo assim, que você acha que você vai realmente morrer, sabe? Um medo de uma morte iminente. Eu acho que tem, a maioria dos sintomas tem a ver com isso, mas não só com isso também, porque ela existe de várias formas. A Alessandra Bianca, super beijo, Alessandra, fez uma pergunta bem interessante. Ela falou assim, ó, o que desencadeia essa situação?
Pode ser algo no nosso íntimo ou algo no passado? Pode sim. Como eu disse, um dos meus grandes motivos, juntamente, né, eu acho que o estresse abriu um caminho ali para que ela aparecesse, mas dentro de mim eu já tinha essa coisa toda de fobias e muitas fobias. Isso é uma coisa que veio da minha criação. É que com a ajuda de um profissional, provavelmente você vai aprender a entender, ou um trauma também do passado. Gente, muito subjetivo, mas pode ser. No meu caso, é. A Virgínia, um beijo, Virgínia me perguntou como que eu consegui superar a crise. Olha, assim, a gente tá sempre numa corda bamba. Às vezes ela tá mais em cima, eu tô mais embaixo, mas é mantendo o bom humor, é tendo objetivos de vida, é querendo alcançar coisas novas, é tendo uma vida feliz. É dessa forma que você tenta superar a síndrome, pelo menos na minha opinião. É o que funciona comigo, além de todo o tratamento que você tem que fazer, né, gente? A Jéssica do Maquiar está me perguntando assim, ó, o que faz com que a pessoa tenha isso? Eu já falei anteriormente. E como você percebeu? Foi aquilo, amigo, ó. No videogame, escola de samba, dentro do peito, entendeu? E nem era a sua escola de samba favorita, era só o seu coração dando pulos. Bateria, nota 0. A Nelma me perguntou aqui se existem vários tipos de síndrome do pânico ou podemos generalizar. Não, existem várias formas com as quais elas, como que eu posso explicar? Que ela aparece na sua vida, entendeu? Você pode sentir vários sintomas diferentes, mas eu acho que a doença, para ser assim caracterizada, ela tem que ter no mínimo um conjunto de sintomas, não é? Seja parecido, embora seja um assunto subjetivo, mas tem que ser no mínimo parecido e bastante frequente, né, em todas as pessoas que a sentem. Bom, meus amores, é isso. Olha, as perguntinhas que eu não respondi é porque eram perguntinhas recorrentes, né? Eram perguntinhas repetidas, mas eu adorei a participação de todo mundo. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado. Desculpa por demorar para postar esse vídeo, mas é que eu tava pensando com carinho mesmo em cada pergunta para não falar aqui nenhuma besteira, porque a nossa responsabilidade aqui é muito grande. E no fundo, eu só quero ajudar e contar um pouquinho da minha experiência. Se você tiver mais alguma dúvida, ou então você... qualquer coisa, grita aí embaixo, deixa nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Ó, um super beijo. Se inscreva lá no Instagram, @carlatito. Se quiser, vai visitar meu blog. Se não quiser, vá pra... Eu já cansei de pedir pra vocês visitarem o blog aqui, gente. Eu tô começando a ficar já puta com a situação, tá? É chuvascamélias.blogspot.com.br. Loguinho será chuvascamélias.com, mas eu aviso vocês. Ah, tá ficando chique esse babado, hein? Muito obrigada! Ah! E não vai embora sem dar um joinha, hein? Se você gostou desse vídeo. Eu tô aqui com o ar-condicionado ligado, praticamente pingando, porque ultimamente o clima tá assim, né? A dança da manivela. Tem dia que esquenta, tem dia que esfria, tem dia que esquenta, tem dia que esfria e esquenta no mesmo dia. Então eu tô aqui, ó, pra falar com vocês. Então, ó, dá um joinha se você gostou e mostra esse vídeo se você acha que tem alguém passando por isso ou conhece alguém que esteja passando por isso. E se você achar que for útil. Agora eu fui mesmo, hein? Tchau!